Salve, salve, salve! Bem-vindos todos a mais um episódio do podcast Direito e Diálogo, podcast vinculado ao escritório de advocacia Edmar Ruiz Advogado, um escritório de advocacia especializado em direito do trabalho e direito previdenciário, os direitos sociais destinados aos trabalhadores, aos segurados do INSS. Bom, hoje o tema é previdenciário. Vamos falar sobre a revisão da vida toda. Revisão da vida toda recém-aprovada pelo STF. E aí todos os aposentados, familiares dos aposentados têm nos questionado, procurado, né? Temos direitos, não temos direito a essa revisão? Bom, fique conosco que nesse podcast vamos responder a todas as dúvidas, indagações, vamos dizer quem tem direito, a revisão da vida toda, tema importantíssimo e atual, né? Lembrando que esse podcast é um podcast meramente informativo, não tratamos de casos concretos, apenas trazemos aqui a informação, a baila para o trabalhador, né? Que é o destinatário da lei, o destinatário da norma, né? Tá? Então, nosso papel de advogados, no caso, especialistas em direito previdenciário, nós temos o dever legal, até porque está lá, né, na Constituição Federal que o advogado é essencial à formação da justiça, né? Então, nosso papel aqui, constitucional até, de levar a informação para o trabalhador, né? Tá? Então, como trata-se de um caso, de uma espécie aqui, né, de benefício de cunho social meramente previdenciário, trazemos aqui dois advogados, né, especialistas em direito previdenciário, pós-graduados em direito previdenciário, né, da nossa equipe, como sempre trazemos, para tratar do tema revisão da vida toda, né? Então, aqui, jogando do meu lado direito, né, o meu companheiro de trabalho do dia a dia, Dr. Fábio Carneiro, estreando aqui no podcast Direito e Diálogo. Bem-vindo, doutor Fábio. Muito obrigado, doutor Edmar. Muito obrigado à equipe Edmar Ruiz aí pelo convite. E é muito bom sentarmos aí para debater o direito social, o direito do trabalhador, do segurado, e um assunto que está aí sendo muito falado, né? Acho que até mais que a derrota do Brasil, vamos dizer assim, né? Está sendo falado. Bem verdade. Nos bares, nos ônibus, transporte público, e vamos contribuir aí levando a informação para todos. Muito obrigado. Perfeito, perfeito. Eu sempre digo, doutor Fábio Carneiro, se a nossa informação atingir um trabalhador e, por conseguinte, a sua família, o nosso papel foi cumprido, né? Com certeza. O tempo que nós tivemos aqui, né? Não digo gastos, né, porque nossa profissão, nós amamos o que fazemos, amamos o direito previdenciário, né, buscamos sempre a defesa do trabalhador de forma incontestável, né, mas se ajudarmos, né, se a nossa informação atingir um trabalhador, né, a sua família, melhorar a sua renda, né, atingimos aí o nosso objetivo, né, tá? E aqui na minha ponta esquerda, também estreando aqui no podcast Direito e Diálogo, né, um advogado também integrante da nossa pasta aqui, da nossa equipe previdenciária, doutor Rodrigo Braz. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo. Obrigado, muito obrigado, doutor Edmar, a equipe do escritório Edmar Ruiz Advogado, agradeço o convite e esse tema é muito relevante, eu achei muito prudente da parte do doutor convocar a gente para conversar sobre esse tema, até diante da decisão recentíssima do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, muita gente tem dúvida se tem ou não direito, se vai melhorar ou não o valor da sua aposentadoria e atrás dessa revisão, a revisão da vida toda, então vamos lá, vamos conversar sobre essa revisão. Isso, vamos lá. Como o doutor Rodrigo quicou a bola aqui, eu já vou devolver para ele, né? Então, acho que seria prudente, doutor Rodrigo, nós começarmos a conceituar, né? Tá? Explicar para o pessoal que está nos assistindo o que seria, o que é, afinal, a chamada revisão da vida toda.
É uma pergunta muito boa, doutora. A revisão da vida toda, ela nada mais é do que você acrescentar ao cálculo do seu benefício previdenciário as contribuições que foram vertidas, ou seja, as contribuições que foram feitas pelo trabalhador filiado à Previdência Social antes de julho de 1994. Por que isso acontece? Na sistemática atual de cálculo, antes da reforma da Previdência, principalmente, as contribuições que eram feitas para a Previdência Social eram levadas em consideração apenas aquelas que eram feitas de julho de 94 em diante. Por quê? Julho de 94 é o marco do Plano Real, ou seja, posterior a esse período, até para facilitar os cálculos da sistemática do INSS, eram considerados apenas as contribuições vertidas posteriores a esse período. O problema é que muita gente trabalhava antes desse período e muita gente trabalhava ganhando bem, por consequência, contribuía com valores significativos para a Previdência Social. E muitas vezes esse trabalhador, esse contribuinte, ele pode não ter mantido o mesmo nível de ganhos posteriormente a julho de 94. E aí fica a pergunta, é justo que essa pessoa que trabalhou e contribuiu para o INSS com altos valores, com o seu trabalho, com o seu suor, ele não possa se valer dessas contribuições que foram vertidas antes de julho de 94 no cálculo do seu benefício? Seria justo que somente os valores posteriores a julho de 94 fossem considerados? Não seria justo, tanto que o STF, né, pacificou essa questão e deu ganho de causa, direito a todos os aposentados de fazer a revisão da vida toda para melhorarem a sua renda mensal, o valor que recebem mensalmente do INSS, assim como receber os valores em atraso. Lembrando que isso não é automático, né? Os aposentados devem procurar aí um escritório de advocacia especialista em direito previdenciário, da sua inteira confiança, né? Há muitos escritórios de advocacia, há muitos advogados previdenciaristas competentes, né? Que atuam na área como nós, para fazer o cálculo, verificar se tem o direito à revisão da vida toda e, verificando, entrar com ação judicial para fazer valer o seu direito. Veja bem, né? Tem que procurar um escritório para fazer o cálculo, não entrar na justiça às cegas, e procurar um advogado especialista em direito previdenciário. Por quê? Se procurar um advogado generalista, que muitas das vezes não está atento a essa questão, não tem a prática necessária, né, pode ingressar com a ação sem a feitura do cálculo, né, que pode ser prejudicial ao segurado, prejudicial ao aposentado, né? Então tem que fazer o cálculo para ver se melhora ou não melhora, se tem direito ou não tem direito, né? Essa é a primeira coisa, né? Tendo, de fato, né, ingressar com ação judicial, né? Nesse caso, não tem a mínima possibilidade, né, que muitos trabalhadores nos perguntam, vai reduzir a minha renda mensal, né? Tem a possibilidade disso acontecer, né? Dar ruim lá no processo, né? Não tem a mínima possibilidade disso ocorrer. O máximo que pode acontecer é melhorar e receber as parcelas em atraso, mas tem que fazer o cálculo, isso que é importante. Mas aqui, doutor Fábio Carneiro, doutor Rodrigo trouxe a primeira informação importante, né? Ele conceituou que é a revisão da vida toda e falou que ela é destinada aos aposentados, né, que começaram a trabalhar antes de 1994, que contribuíram anteriormente a 1994. Né? Então, não são todas as pessoas que têm direito a essa revisão. Né? Podemos dizer que até uma revisão de exceção, não é verdade? Com certeza, doutor Edmar. O importante é deixar bem claro para o trabalhador que, ainda que ele tenha contribuído aí anterior a julho de 94, é necessário que ele esteja aí no prazo decadencial de 10 anos. O que seria esse prazo decadencial? Trata-se do período estipulado por lei que o segurado tem o direito de pedir a aposentadoria. E o importante também é que essa decadência ela se inicia do primeiro pagamento da aposentadoria.
Então, o segurado deve estar nesse prazo para ter o direito a pedir a revisão da aposentadoria. Alguns casos aí seria uma exceção se a pessoa, após da emenda constitucional 103 de 2019, ele se aposentou pelo direito adquirido, ou seja, o cálculo dele foi pela regra antiga, aí sim ele conseguiria aí também fazer esse pedido. Do contrário, é os 10 anos aí. Não há uma outra possibilidade de discutir esse prazo decadencial, até porque já foi objeto de discussão no STJ aí com o tema 975, né, que fixou que são 10 anos aí o tempo necessário para que a pessoa possa pedir a revisão da aposentadoria. Ah, perfeito. Doutor Fábio está trazendo aqui outras informações importantes aí para o segurado, para o aposentado, né? Tem que respeitar aí o prazo decadencial de 10 anos, verificar se não está aposentado há mais de 10 anos, contados a partir do recebimento da primeira parcela, né? Tá? Essa é uma questão. A outra questão tem direito à revisão da vida toda para quem se aposentou até a reforma da Previdência, ou quem se aposentou posteriormente à reforma da Previdência, mas tenha se aposentado com base na lei antiga, né? Então, basicamente, compreende ali o período de, né, quem se aposentou de 29/11/1999, então tem que ter contribuído antes de 1994, né? E se aposentado a partir de 1999 até 12/11/2019. Quem se aposentou de 99 até 2019 tem obrigatoriamente dever de fazer os cálculos, né? Que o direito ele pode ser exercido ou não, né? Eu entro com a revisão da aposentadoria, entro com a revisão da aposentadoria da vida toda ou não, né? O direito está lá e eu exerço se eu bem entender ou não, né? Mas, enfim, né, é uma revisão que pode trazer um plus salarial aí, trazer parcelas em atraso, de repente são valores significativos e então vale a pena conferir, vale a pena buscar aí uma assessoria jurídica previdenciária para verificar essa questão. Porque nós temos observado, né, doutor Rodrigo, em alguns casos, em alguns processos que nós acabamos atuando, que melhorou muito a renda da aposentadoria, o valor mensal que o aposentado recebe, e em muitos casos as parcelas em atraso aí comportaram valores significativos, não é verdade? Sim, perfeito. Alguns casos a gente vem verificando, lógico que a gente não vai falar de valores e nem tratar de casos concretos, certo? Mas em alguns casos que a gente vem observando, principalmente dessas pessoas que ganhavam bem antes de julho de 1994 e por circunstâncias da vida passaram a talvez não ganhar tanto ou até mesmo a contribuir com valores próximos ao salário mínimo depois desse período, muitas vezes essas pessoas conseguiram aumentar em muito o valor do benefício que elas recebem. Por quê? Porque incluindo esses valores anteriores a 1994 na média dos seus salários, fez elevar muito a média, que é como é calculado o valor do benefício. Então, claro, só a título de exemplo, a gente até lidou com alguns casos aqui que o aumento chegou a ser de 30% a 40% do valor do benefício. Lógico, nem todos os casos será tão grande assim, mas em alguns casos é muito bom e os atrasados que o segurado recebe, o trabalhador recebe, eles são bem valiosos, eles valem muito a pena, então não pode deixar de conferir, né? Se você é aposentado nesse período aí, acho que vale a pena pelo menos você verificar se no seu caso seria vantajoso fazer a revisão da vida toda. Nossa, uma informação extremamente relevante, porque olha o que o doutor Rodrigo está dizendo, em alguns casos aumentou ali em torno de 30% ou mais % do valor que recebe mensalmente, né? Sem falar aí do recebimento do montante, das parcelas em atraso referente aos últimos 5 anos, e enquanto tramitar o processo judicial, né? Então, quer dizer, vale a pena, realmente vale a pena o aposentado conferir para ver se ele tem direito à revisão da vida toda, que nós, doutor Fábio, falamos que é uma revisão de exceção,
Mas muitas das vezes o trabalhador, né, o aposentado nos procura, fala assim, olha, será que o doutor Fábio é um advogado de atendimento, é até a pessoa mais indicada, porque ele fica no atendimento, atende dezenas de pessoas por dia, então ele pode estar acompanhando isso, né, na linha de frente ali dos segurados que têm buscado aqui o escritório, né, para ver se tem direito ou não à revisão da vida toda. E acho que o interessante é que nós falamos que é uma revisão de exceção, mas muitas das vezes, doutor Fábio, o aposentado nos procura e fala assim, vê se tem direito à revisão da vida toda. A gente fala assim, não, infelizmente o senhor não tem direito à revisão da vida toda, mas a gente acaba verificando que ele tem direito a outra espécie de revisão de aposentadoria, não é verdade? Com certeza, isso daí é algo muito frequente no dia a dia. Como ocorreu essa vinculação da revisão da vida toda, os clientes comparecem no escritório em busca da revisão da vida toda. Mas, ao fazer análise, a gente identifica outra possibilidade de revisão. Então, por isso que é muito importante as pessoas que tiverem do prazo aí de 10 anos que se aposentaram, procurar um especialista para poder analisar o caso concreto. E muitas vezes não cabe a revisão da vida toda, mas há outras possibilidades de revisão, né? Temos inúmeras outras possibilidades aí de revisão. Às vezes o segurado trabalhou na zona rural, esse período não foi computado, apresentado no INSS essa possibilidade, trabalhou exposto a agente insalubres, não teve também computado esse período, ou recebeu algum benefício acidentário, tem algum tipo de limitação que poderia pedir outra modalidade de revisão. Então, o importante é que compareça num especialista aí para fazer análise das possibilidades de revisão no seu caso concreto. Ah, perfeito, doutor Fábio. Isso é importantíssimo, né? Porque a pessoa está aposentada há bastante tempo e às vezes, né, entrou com uma revisão lá no INSS, o INSS falou que não teria direito, ou procurou também um jurídico que não é especialista em direito previdenciário, que acabou não enxergando, né, que tem direito à revisão da aposentadoria, como um especialista poderia enxergar. E aí ele fala assim, eu não tenho direito a nenhuma espécie de revisão, porque o INSS já falou que eu não tenho direito, procurei o jurídico, né, determinado jurídico que falou que efetivamente eu não tenho direito à revisão da aposentadoria, e agora o STF aprovou a revisão da vida toda, eu vou ver se eu me enquadro nessa revisão. Aí chega, né, e falou assim, olha, infelizmente você não tem direito à revisão da vida toda, mas, né, para a sua grata surpresa, você tem direito aqui, como bem mencionou o doutor Fábio, a considerar um período especial que não foi considerado, um período rural, bom, enfim, como o doutor Fábio bem mencionou, né, às vezes se aposentou numa espécie de aposentadoria e teria direito a outra espécie de aposentadoria, cujo benefício é mais vantajoso e pede a conversão do menor para o maior. Então, são N os casos. Agora, doutor Rodrigo, estamos falando aqui de revisão de aposentadoria, mas é bom salientar que a revisão da vida toda não se aplica somente às aposentadorias. Eu posso estender essa espécie de revisão para benefícios incapacitantes também, né? Afinal de contas, pode ser que há um segurado, né, que não esteja aposentado, mas esteja aí recebendo um auxílio acidente, um auxílio doença, né, que tenha direito aí a computar as contribuições anteriores a 1994 e melhorar aquele benefício que está recebendo. Isso é possível e eu acredito que muitos segurados não têm essa informação, que é o nosso papel aqui, levar a informação, não é? Sim, perfeito, doutor. É muito bem colocado da sua parte, que muita gente procura a gente e pergunta, doutor, mas eu recebo, de repente, um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez. Não está englobado naquele ramo de aposentadorias que permitem a revisão da vida toda, né? Aí a gente traz a informação para o cliente, que, na verdade, está assim.
única coisa que muda com a revisão da vida toda é a sistemática de cálculo do seu benefício. E sistemática de cálculo, com algumas diferenças entre um e outro benefício, é mais ou menos a mesma. O que significa que, para benefícios acidentários, que são os benefícios de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, também é possível aplicar a revisão da vida toda para melhorar o valor do benefício, se houver o direito, lógico. E eu queria recuperar uma fala que o doutor trouxe muito bem aqui, que eu achei interessante, com relação a isso do segurado que entra e pede a revisão no INSS administrativamente, né? Muitas vezes por conta própria o INSS vem e fala que não, ele não teria o direito a essa revisão. Isso acontece muitas vezes, é muito comum, e é importante separar o que é a atuação administrativa da atuação judicial. Administrativamente, realmente o INSS não vai reconhecer o direito à revisão da vida toda. Administrativamente, embora inclusive tenha a decisão agora do Supremo Tribunal Federal, o INSS não reconhece e vai continuar não reconhecendo o direito à revisão da vida toda. Por isso é importante, se você entende que tem o direito, quer buscar esse direito e consultou um advogado especialista, verificou que existiria de fato esse direito, ingressar judicialmente com essa demanda, não se limitar à atuação administrativa, porque realmente o INSS não vai aplicar a revisão da vida toda, ainda que você peça a revisão administrativamente. Perfeito. Doutor Fábio, nós falamos aqui, acabamos de pontuar que não somente as aposentadorias teriam direito à revisão da vida toda, mas também os demais benefícios, né, como os benefícios incapacitantes. Mas me ocorreu aqui que também pode ser o caso das pensões por morte, né? Se a viúva ou viúvo está recebendo ali uma pensão por morte, né? Aí eu vou falar do benefício originário, né, tá? Então, pode ser efetivamente que tenha direito também à revisão da vida toda essa pessoa, esse dependente, né, que está recebendo a pensão por morte em razão do falecimento do esposo, da esposa. Com certeza, doutor Edmar, pontuou muito bem, porque também é um benefício aí concedido pelo INSS, né, aos dependentes do falecido, aí no caso do aposentado. Então, há possibilidade, sim, de fazer essa revisão da vida toda. Obviamente que seria em relação a esse benefício aí originário da aposentadoria, mas é muito importante, sim, que essas pessoas que recebam aí a pensão por morte compareçam aí para que a gente também possa fazer essa análise, procure um profissional qualificado para poder fazer a análise da possibilidade também. Ah, perfeito, maravilha. Então, você vê que a gente começa a conversar aqui, o leque é enorme, né? Então, o doutor Rodrigo pontuou casos aí que melhora 30%, né? Embora, falamos aqui que embora seja uma revisão de exceção, nem todos têm o direito, mas é importante, né, o aposentado procurar aí fazer o cálculo para verificar se ele tem direito ou não, né? Que todos os benefícios praticamente podem ser que tenham direito à revisão e mais, né? Que muitas das vezes o aposentado procura um especialista em direito previdenciário para saber se tem direito à revisão da vida toda e é surpreendido com a notícia de que, olha, você não tem a revisão da vida toda, direito à revisão da vida toda, mas tem direito aqui a uma outra espécie de revisão que vai melhorar muito a sua renda mensal, assim como lhe trazer aí um dinheirinho extra, né? Os atrasados aí pertinentes à busca do seu direito ao processo judicial, uma vez julgado procedente. Agora, eu andei acompanhando alguns casos, doutor Rodrigo, e eu verifiquei que nas aposentadorias por idade, né, é mais comum, né, ter direito à revisão da vida toda. Eu observei um caso que o aposentado aí por idade estava recebendo um salário mínimo e quando teria direito, se computado as contribuições vertidas aos cofres do INSS anteriores a 1994, passaria a ganhar R$ 3.500. Foi um caso isolado que eu acompanhei,
como o doutor está acompanhando lá no contencioso, no dia a dia, né? Mais de perto essa questão, né? De fato, nas aposentadorias por idade, tem dado esses valores mais significativos, não que não tenha direito nas demais, né? Sim. Mas é uma observação plausível ou não? Perfeito, doutor. Muito bem colocado, inclusive. E isso acontece por quê? Geralmente, a pessoa que se aposenta por idade, ela se aposentou porque ela não alcançou, antes da reforma da Previdência, o tempo necessário para a aposentadoria por tempo de contribuição. No caso, antes da reforma, para o homem, 35 anos, para a mulher, 30 anos. Essa pessoa, ela trabalhou pelo menos 15 anos para alcançar o direito à aposentadoria por idade. Só que muitas vezes essa pessoa trabalhou, e às vezes até antes de 1994, ganhando um bom salário, e depois apenas complementou esse tempo de contribuição com o mínimo que precisava para alcançar aqueles 15 anos e poder se aposentar depois. O problema é que o senhor concorda comigo que se ela trabalhava, muitas vezes com carteira assinada, ou mesmo como autônomo, mas ganhando bem, antes de 1994, e depois apenas contribuiu para chegar no tempo mínimo necessário, naturalmente essa pessoa vai ter contribuído com valores menores depois de 1994, certo? O que significa que, provavelmente, se computados os valores vertidos para a Previdência Social antes de 1994, a média dela vai aumentar. E muitas vezes vai acontecer exatamente aquilo que o doutor relatou. Casos em que a pessoa receberia, pela sistemática de cálculo, sem a revisão da vida toda, apenas um salário mínimo ou mesmo um valor de benefício reduzido, em alguns casos, quando houver direito, pode ser que o benefício seja revisado para aumentar muito. O doutor relatou esse caso de um salário mínimo, que hoje está em R$ 1.212, para mais de R$ 3.000. Poxa vida, é mais do que o dobro de aumento. É muito vantajoso para alguns segurados. Por isso que não tem como não ir atrás da informação. Exatamente. Esse cliente, o senhorzinho, é sorriso de orelha a orelha, né? E realmente ele tem direito, né? Então, se ele contribuiu, né? Se ele pagou o INSS, se ele verteu as contribuições, se ele trabalhou e fez a contribuição, nada mais justo que as contribuições sejam consideradas no cálculo da sua aposentadoria. Como não foram, né? Agora, né? Na revisão, você afasta essa injustiça, né? Faz o cálculo correto e lhe conceda o direito, lhe dê o direito que está sendo senegado há muitos casos, há muitos anos, né? Ele está aposentado aí há 7 anos recebendo um valor a menor, né? Então é justo, é muito justo de fato, né? Tá? Doutor Fábio, eu já falei aqui que o doutor é um advogado de atendimento, né, diariamente atende aí dezenas de pessoas que buscam se aposentar ou buscam revisar as suas aposentadorias. Então, melhor do que eu, melhor do que o doutor Rodrigo, que estamos mais ali no contencioso, nos processos efetivamente, né? O doutor tem até mais condições de precisar isso do que a gente, né? Falamos que é uma revisão de exceção, nem todos têm direito, mas por amostragem, assim, né? Não precisa ser uma coisa precisa, né? Estatisticamente, né? De cada 10 revisões, tem uma média, assim, quantas teriam, de cada 10 aposentadorias, quantas teriam direito, assim, à revisão da vida toda pela sua prática no dia a dia? Vamos lá, doutor Edmar. Pela minha prática aí no dia a dia de atendimento, um percentual aí, falando de cada 10 pessoas, 5 acabam tendo direito, 5 não. Vamos falar assim, meio a meio, vai. Por quê? É justamente tudo aquilo que a gente falou até agora. A necessidade de fazer o cálculo, alguns atingem um melhor benefício, outros não, mas além desse benefício da vida toda, tem os outros. Muitas vezes esses não atendem esse requisito dessa revisão da vida toda e acaba tendo outro. Então, assim, de 10 clientes que comparecem no escritório, numa média aí de 6 clientes, 7, acaba fechando uma revisão porque tem o direito. Se não é na revisão da vida toda, é uma outra revisão que a gente acaba identificando a possibilidade. Perfeito, perfeito. Então, gente, a palavra de ordem aqui é: busquem o seu direito consagrado pelo STF. Não deixe de consultar um advogado especialista em direito previdenciário para fazer o cálculo, porque, como o doutor Fábio frisou, né, pelo menos metade aí
né, teria direito, se não a revisão da vida toda, alguma outra espécie de revisão, né? Então vale a pena correr atrás do direito para que veja a renda mensal da família ser melhorada e buscar as parcelas em atraso com juros e atualização monetária. É importante frisar isso, né? Uma renda aí extra para a família, né? Um complemento aí, e também, né, um plus aí, um dinheiro que não estava contando, que pode ser utilizado aí para N coisas. De repente o aposentado fazer uma viagem, aquela viagem tão sonhada, né, que fez planos a vida toda e nunca teve oportunidade, ou efetivamente, né, ter ali um pezinho de meia, guardar para uma emergência médica, né? Então, a palavra de ordem é: verifique, busque, né, um advogado especialista em direito previdenciário para fazer o cálculo. Isso é muito importante. Verificar primeiro se tem o direito. E se não tem o direito à revisão da vida toda, verificar se tem direito a alguma outra espécie de revisão, né? Mesmo se você que foi desenganado, que o INSS, o doutor Rodrigo pontuou, eu falei aqui também, doutor Fábio, mesmo que o INSS tenha falado anteriormente que você não tem direito à revisão, não se conforme com essa fala do INSS, com essa decisão do INSS. Procure os seus direitos, que isso é muito importante para você e para a sua família, certamente, né? Bom, doutor Rodrigo, acho que pontuamos tudo aqui, né? Eu deixo o doutor à vontade aqui, né? Agradeço desde já a participação, estreando brilhantemente no podcast Direito e Diálogo, né? Se quer acrescentar mais alguma coisa, fazer alguma outra colocação, e já passo para o doutor, né? Reiterando esse agradecimento para fazer as considerações finais, né? Certo, doutor. Muito obrigado pela participação, doutor Fábio, doutor Edmar, pela participação no podcast. Foi uma honra participar, um orgulho participar dessa equipe também. E eu gostaria de pontuar só uma questão, que é, muitas vezes, o debate relativo à revisão da vida toda, como boa parte do debate relativo à Previdência Social, e a gente viveu isso muito forte em 2019 e vive até hoje, relativo a reformas, relativo a mudanças na lei previdenciária, ele é pervertido por interesses escusos. Quando se discute direito previdenciário, se está discutindo o direito do trabalhador, se está discutindo um direito social, um direito constitucionalmente garantido. Sim, a Previdência tem seus problemas de sustento, mas será que o direito do trabalhador não é mais importante? Será que não é isso que a gente tem que tentar proteger quando se fala em direito previdenciário? Muitas vezes o debate vai por outro caminho. Se discute se a Previdência está dando prejuízo ou se o trabalhador não está querendo se valer de algo que ele não tem direito para melhorar o valor do seu benefício. E não é nada disso. O trabalhador está apenas indo atrás daquilo com que ele contribuiu para a Previdência Social. É apenas e tão somente aquilo que ele trabalhou e pagou. A revisão da vida toda não é uma revisão que advogados criaram para aumentar o valor de benefício para quem não tem direito. Muito pelo contrário, é o direito do segurado que trabalhou e contribuiu para a Previdência Social e apenas e tão somente quer ter o fruto do seu trabalho retribuído quando da sua aposentadoria. Perfeito, doutor Rodrigo. Justa a colocação, e eu acho que isso faz também abrilhantar aqui o debate, né? Porque é para a gente enxergar o direito social sobre outro viés, né? Não do viés tão somente da autarquia, do INSS, dos números frios, né? Será que tem dinheiro? Será que não tem dinheiro para pagar o aposentado? Eu acho que o STF ele afastou esse posicionamento, que era o posicionamento do INSS, dizendo, se é direito, é direito. Se é direito social, tem que ser garantido, porque, afinal, o aposentado contribuiu, ele tem, sim, né, a garantia legal, né, ao lado da constitucional, para ter o seu direito assegurado, né, o seu direito garantido, né? Então, mandou muito bem o STF nesse sentido. Doutor Rodrigo, muito obrigado, gratidão, viu? Obrigado mesmo. Doutor. Espero encontrá-lo aqui inúmeras vezes, viu? Valeu mesmo. Doutor Fábio,
nosso companheiro aqui na minha ponta direita, né? Jogando enfiado aqui. Estreando aqui também no nosso podcast Direito e Diálogo. Estreando muito bem, trazendo informações aqui relevantes, importantíssimas, abrilhantando a nós e a quem nos está assistindo com a prática, né, do dia a dia, a prática do atendimento, o advogado que está na linha de frente. Então, essa percepção, né, é muito importante trazê-la aqui. Eu acho que enriqueceu sobremaneira o nosso capítulo aqui, mais um capítulo, né, do nosso podcast. E passo aí para o doutor quiser acrescentar alguma coisa, fazer as suas considerações finais. Por favor, fique à vontade, está em casa. Beleza. Queria primeiramente agradecer o convite aí, doutor Edmar, e também agradecer por fazer parte da equipe Edmar Ruiz, que sempre tem a preocupação de atender de uma maneira boa os clientes, fazer o máximo aí para atingir o direito buscado. E também aproveitar para que as pessoas que tiverem acesso a essas informações aqui que foram passadas, muitas vezes não serão benéficas para ela, mas que elas divulguem para outras pessoas, faça com que essa informação ela percorra outras pessoas, porque é uma maneira também de ajudar as outras pessoas passando essas informações. Então é um conteúdo muito bom que deve ser divulgado. Então eu peço aí para quem está vendo que passe para o amigo, para o pai, para a mãe, e faça com que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo e busque aí o direito à revisão. Perfeito, perfeito. Doutor Fábio trouxe algo bem importante aqui, né? Porque vai acabar indo esse podcast lá para o nosso canal do YouTube, né? Então, é isso. Compartilhem, né? Levem essa informação adiante, porque essa informação pode fatalmente chegar a alguém e ajudar alguém. E aquilo que eu falei no começo desse podcast, né? Se a gente ajudar a um aposentado, a um trabalhador, a um segurado, cumprimos aí o nosso papel, né? O papel constitucional que é devido aí ao advogado. Bom, gente, só tenho a agradecer, muito obrigado para quem esteve conosco aqui, vai ficar gravado, para quem assistir posteriormente, gratidão e até o próximo episódio, próximo capítulo do podcast Direito e Diálogo. Até lá. E aí, Vini?